Olá pessoal, esse tutorial vocês precisam assistir antes da nossa aula presencial, que vai ser sobre gastrópoda e sobre bivalve. Tá? Interessante que, nesse caso, a gente pode fazer uma leitura da concha e relacionar com o hábito e hábitat desses animais, né? Que será essa a tarefa de vocês. Né? Então, o que primeiro a gente precisa saber? Vamos começar com gastrópoda, a característica da concha. Né? Então, a concha, o balplan típico é uma concha espiralada, né? E ela possui as partes da concha que é importante a gente saber dar esses nomes. Então, ela tem uma abertura por onde vai sair o pé. Essa abertura pode ser mais ou menos fechada, né? Isso vai até a ver com o ambiente onde esse animal vive. Então, se é um animal onde tem uma força de predação, um risco de predação muito grande, essa abertura ela vai ser bem pequena, né? Impedindo com que o predador entre, né? Essa concha ela começa do ápice, então ela é a mesma concha desde o bebê até o adulto. Conforme ele vai crescendo, vai se colocando novas voltas, né? Então ela tem o ápice, a pontinha, e a gente vai ter as voltinhas, né? Então cada uma dessa estrutura aqui maior é chamada de volta, né? Todas essas voltas aqui em cima, né, ela vai se chamar espira. Então essa espira pode ser bem longa ou pode ser achatada, dependendo da concha. E aí a gente tem a volta do corpo. Então o corpo ele vai ficar nessa última parte aqui. Então ela tem uma lamela, né, uma parte central, e ela vai ter essas câmaras que vão formar essa concha. Ela vai ser oca por dentro, mas o manto está em contato com a concha. Tá? E a gente tem uma outra parte muito importante aqui da concha, que é o canal sifonal. Então, nesse canal aqui, onde vai ficar guardado o sifão dele. Então, os gastrópodes possuem um sifão, que ele é utilizado para respiração, né? Então, para pegar a água, né? Buscar a água no ambiente, uma água mais pura. E quanto maior for o canal sifonal, significa que maior é o sifão desse animal. E também vai ter a ver com a biologia dele. Então aqui a gente vê de novo, né? Então a gente vê aqui as voltas, a espira formada por voltas, onde as voltas se encontram, se chama suturas, né? A gente vai ter a concha, ela pode ser lisa ou ela pode ser formada por ornamentações, que são espinhos, que são tubérculos, que também vai ter a ver com o hábito dela, né? Aqui a gente tem a abertura, por onde vai sair o pé, e na bordinha dele, a abertura ela vai formar como se fosse um lábio, né? Porque a concha ela só cresce até o animal ficar adulto, mas ele precisa colocar frequentemente camadas de concha para manter a integridade da concha. Então ela se acumula nessa borda. Então quanto maior for esse lábio, significa que mais adulto ele é. Né? Os jovens têm um lábio bem fininho. Então aqui a partir desse desenho a gente vê o pé saindo e o sifão inalante, né, por onde a água que ele vai respirar vai entrar, encaixado aqui nessa abertura sifonal. Vamos dar um exemplo aqui, então, de algumas situações. Vamos analisar essa concha. Olha, ela tem um lábio bem grande, né? Vai formar um lábio bem grande, uma abertura bem estreita, né? Ela vai ter uma espira achatada, não é uma espira muito grande, né? Aqui a gente tem as voltas, e a gente tem muitos espinhos. E reparam que esses espinhos, eles são desiguais, né? Eles são de diferentes tamanhos, né? Uma outra característica importante que só vocês sentindo é se essa concha ela é pesada ou se ela é leve. As conchas mais pesadas significam que são animais onde tem uma correnteza muito grande, então esses animais eles precisam evitar ser virados para evitar a predação. Animais que vivem em lugares mais calmos, tipo por exemplo baías, eles podem se dar ao luxo de ter as conchas mais leves e de terem essa abertura do pé maior, né? Esses animais que vivem com áreas de correnteza alta, que pode ser tanto na área de arrebentação de marés como numa área que passa uma corrente de água, esses espinhos eles são importantes porque caso essa corrente levante essa concha, um predador levante essa concha, na hora que ela for cair na água por gravidade até o fundo do mar, a distribuição desses espinhos vão se movimentando de forma que ela caia sempre com a parte de baixo para baixo. Né? E isso é uma forma de proteção. Então, animais com espiras curtas e corpo pesado significam, então, animais que vivem nessas áreas de correnteza alta. E a espira longa, ela tem a ver com a locomoção. Quanto mais ágil é o animal, quanto mais ele se locomove, a espira ela vai ser mais longa, né?
ela serve para distribuir o peso melhor, é como se fosse uma mochila de um escalador, né? Então ela distribui melhor o peso. Os animais que são mais sésseis, a ideia é que a concha funcione mais como uma proteção mesmo. Então quanto mais compacta ela for, melhor. Então aqui olhando para essa concha, a gente consegue ver então que é um animal que vive num lugar em que há uma arrebentação de marés altas, ele não se movimenta muito, e aí a gente pode também concluir isso olhando o sifão, porque olhando ali no canal sifonal, olha como ele é longo, né? Então o sifão dele é longo, então provavelmente ele fica parado, para esse sifão longo significa então para ele pegar essa água de mais longe do corpo. Ah, e outra coisa, né? Esse lábio largo ali também ele vai servir para poder dar uma estabilidade maior para essa concha quando ela estiver na areia. Inclusive, enterrando um pouco, né, parcialmente ela. Esse aqui já tem uma concha bem leve, né? Esses animais, eles têm uma abertura grande, como eu falei para vocês. A espira é curta, então ele se movimenta pouco, né? O sifão dele é relativamente grande e virado para cima, né? Então é um animal que vive em águas calmas, né? Inclusive dá para a gente até ver ali um desenho na concha que vai formando como se fosse para quebrar o atrito com essas marolinhas, né? E ele pode não se dar o luxo de ter esse formato. Esse aqui é um típico animal de costão rochoso, né? O nome dele é chapeuzinho chinês. Ele vive, então, grudado nas rochas. Ele tem um pé enorme, que funciona como uma super ventosa, e a concha dele ela vai funcionar como se fosse um escudo, né? Então, aqui a grande vantagem dele é se fixar muito forte no substrato. Então, é uma concha muito achatada. Eles aqui têm essa abertura em cima, o chapeuzinho chinês tem essa abertura em cima, a patelácea não tem, que ela vive no mesmo ambiente, que é para ele poder eliminar a água que já foi respirada, tá? Mas a abertura dela é muito grande, então é um animal que não tem aquela espira, né? Esses aqui de cima, a gente pode ver que a espira dele é muito longa, o bicho se movimenta bastante e ele é muito liso, né? Então, esse aqui é típico de moluscos que se enterram, né? Então, ele tem esse formato que é para furar mesmo a areia, né? E eles vivem, então, na areia. Você vê que ele tem um canal sifonal bem curtinho, né? Uma abertura curta também. E conforme a maré sobe ou abaixa, ele vai se movimentando ali na areia, né? Então, esse liso é muito importante, né? Ou eles podem ter algumas ranhuras que é para poder criar um pouco de contato com essa areia. Então, quanto mais liso ele for, mais ele se locomove, quanto mais ele tiver ornamentações, ele vai ficar um pouco mais encaixado, né? Aqui a gente tem na parte de baixo um animal que tem uma espira que é uma concha regular, né? Então vocês veem que ela funciona como um chapéu mesmo, chapeuzinho de aniversário, um escudo, né? Eles vão ter uma abertura curta, né, que permite eles se esconderem, mas eles têm um problema que eles não podem crescer muito, né? Então é diferente do animal que tem uma espira irregular, que consegue ter tamanhos maiores. Aqui não, né? Eles acabam ficando muito expostos, eles não conseguem se esconder em qualquer lugar, né? Então são animais que são encontrados bem próximos assim das rochas, na base das rochas, meio escondidinhos e bem sedentários, né? Aqui a gente vê um animal com uma espira bem achatada, né? Uma concha bem fina, são animais de água doce, são animais terrestres, né? Caramujos de animais que não tem tanta a deposição de cálcio, então a concha ela é mais fina mesmo, e de fato o peso tem que ser maior para se locomover na terra. Mas aqui nesse caracol a gente também vê uma espira regular, né? Então ela não é irregular, ela vai se formando espiras regulares, e isso acaba limitando o tamanho dele, porque senão ele teria que ficar muito grande, né, para poder, se ele fosse maior, a concha dele seria muito grande. Esse aqui é o Conus, né, é um animal carnívoro, veja que a concha dele é bem lisa, a característica dele, a espira dele é curta, mas a concha é bem pesada. Ele é um animal que vive na borda de rochas também, né? E ele tem um grande pé, uma abertura grande ali, um pé que parece quase como uma língua, né? E ele fica com o sifão virado para cima e ele tem tipo um arpão, né? Que ele usa para poder imobilizar os peixes que se aproximam dele, né? Como a gente tem aqui na foto de baixo, né? Um bicho que é predador. Aqui a gente tem os grandes terrestres, né? Os caramujos gigantes, vamos dizer assim, a maioria deles são muito pequenininhos.
Esse aqui é o caramujo gigante brasileiro, o Megalobulinus, um animal que está bastante na lista de espécies ameaçadas de extinção. E o de baixo é a Catina fúlica, que é o caramujo africano, que é uma espécie invasora no mundo inteiro, né, que traz grandes problemas econômicos, ambientais e de saúde também, porque ele transmite um nematóide que pode ser nocivo para a saúde humana. Se a gente reparar, o Megalobulinus tem uma espira bem mais curta, né? A Catina tem uma espira mais longa, mas eles são leves, né? Ela é bem fina, né? Porque eles são terrestres. Eles não têm sifão, porque eles são terrestres, né? Então eles respiram o ar. A abertura é bem grande, eles têm um pé bem grande, né? Que vai ter uma cabeça com os tentáculos. E no caso deles, eles não, alguns caramujos marinhos, o pé tem um escudo que quando ele entra na concha todo, né, na concha, ele ainda fecha essa abertura com esse escudo. No caso dos terrestres, eles produzem um muco que endurece com o ar e acaba fazendo essa função de proteção. Dentro de gastrópoda, a gente tem três divisões primárias aqui, que a gente vai chamar de subclasse. Então, classe gastrópoda, subclasse prosobranquia, opistobranquia e pulmonata. Tá? Prosobranquia significa primeiras brânquias, né? Então, são os animais são os gastrópodas mais primitivos, né? Em que a gente tem aqui como característica, né? Respiram por brânquias, né? Eles têm uma cavidade do manto, para poder fazer esse processo de respiração, né? Que vai ter a torção, né? Então ele vai ter o sifão ali para frente, e a torção da concha ali ela é evidente, né? Dentro dos prosobrancas a gente tem três ordens: arqueognata, mesogastrópoda e neogastrópoda. Isso tem a ver com o tamanho de sifão, né? O arqueogastrópoda, arqueovinte antigo, são os mais primitivos, e eles são chamados de caramujos fendidos, né? Então, eles ainda não têm essa torção evidente, esse sifão. Então, eles vão ter essa eliminação desse excesso da água que já foi respirada, das excretas, enfim, por fendas, que pode ser ou na parte de baixo do corpo ou na parte de cima. Né? São esses animais em que a concha ainda não está espiralada e que vai ter essa limitação ali de crescimento. Né? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né? Com essas perfurações, o chapeuzinho chinês, a patelácea, como eu tinha mostrado para vocês. O mesogastrópoda tem o sifão, já tem o sifão, só que o sifão ele é pequeno, então ele vai ser praticamente metade do tamanho da volta do corpo. Enquanto que os neogastrópodas têm sifões muito grandes, né? Então, eles têm torção do corpo evidente, como vocês podem ver, tem a concha espiralada, como que vocês podem ver, que isso são as características do grupo. E aqui dentro a gente vai ter os animais que são mais sedentários, vivem em áreas mais agitadas ou menos agitadas. A gente tem daí os opistobranquias, que vão ser animais que possuem uma distorção do corpo e alguns deles vão poder perder a concha. Tá? Então a gente tem aqui o caramujo bolha, que usa a concha para poder flutuar. A gente tem as lebres do mar, ou aplísias, né, que parece muito, são chamadas de lesma do mar, né, na verdade também, que perderam as conchas, né, e a gente tem os pterópteros que desenvolvem o pé em forma de asa para eles poderem flutuar na camada de água, são animais mais típicos de regiões mais profundas. E os pulmonatas, que são os que vão para o ambiente de água doce, para o ambiente terrestre, né. Então a gente tem, vamos pegar melhor isso aqui, estilomastófora, que são os caramujos, a grande característica do estilomatófora, né, que é uma classe, ele tem 2 pares de tentáculos, sendo que o olho está na pontinha do tentáculo maior. Tá? O basomastófora são caramujos aquáticos, mas que respiram ar, então ele vive na água, mas o sifão dele sobe até a superfície para pegar o ar. Ele tem um par de tentáculos e o olho está na base, não na extremidade do tentáculo. E a gente tem as lesmas que, por evoluírem em ambientes ricos, pobres, em solos pobres em cálcio, acabaram por reduzir ou perder realmente as conchas. E a estilomatófora é uma lesma que
voltou a um modelo inicial, que é boca na extremidade e ânus na outra, tá? Que são as chamadas de lesmas com saias. Bivalva. Bivalva já tem duas conchas, né? Então, a grande característica do bivalva é que essas conchas elas fecham muito forte, né? Eles são animais sésseis ou sedentários, então eles vão ter grandes reduções. A maior parte do corpo ali da concha ela vai ser formada por um espaço onde vai ter uma circulação de água, né? Então ela tem sinais muito fortes dos músculos, da inserção dos músculos, e é isso que a gente usa para fazer a leitura dessas conchas, né? Elas também vão começar pelo umbo, né? E aí elas vão crescendo e vão colocando camadas. Então, cada camada nova que é colocada, ela preenche a concha inteira e desce mais um pouquinho. A concha inteira e desce mais um pouquinho. Então, ela sempre vai ser mais dura na parte de cima do que na parte de baixo, né? Então, ela vai formando, então, essas linhas de crescimento, que a gente pode olhar na concha e ver o quanto que ela cresceu, né? E aí, por dentro, a gente vai ver aqui a marca do músculo, que parece como se fossem duas impressões digitais. A gente vê aqui embaixo a marca do pé, que a gente consegue ver se é um pé grande ou um pé pequeno. E aqui, nessa voltinha, o sinus paleal ele indica a marca do sifão, né? Então, se ele é um sifão grande ou um sifão pequeno. Eu considero também a metade do corpo aqui. Se ele for maior que a metade desse corpo, ele é um sifão grande. Se ele for menor, ele é um sifão pequeno. E tem a ver com quanto que esse animal se enterra ou não se enterra. Essas são as características, né? Então, por exemplo, aqui ela tem duas conchas bem fechadas, mas não tem nenhum sinal de sifão aqui na conchinha, né? Eu vejo aqui o sinal do músculo, vejo aqui o sinal do pé, mas não tem sinal de sifão. Então, significa que são animais que ficam enterrados muito no raso, bem no rasinho, né? Para poder abrir a conchinha e respirar. Isso é um problema se o lugar tiver muita correnteza ou se tiver muitos predadores, né? Esse aqui, por outro lado, tem as duas conchas bem fechadas, mas olha o desenho aqui, eles são bem curtinhos, né? Então, é um animal que se enterra e se enterra bem no raso, né? Esse aqui já tem um sifão bem longo, né? Olha aqui, eu posso ver a marca aqui, ó, do desenho do sifão. Um sifão muito grande. Então, é um animal que se enterra bastante, né? Então, ele vai ficar o tempo todo enterrado. Lembrando que os bivalvos precisam de dois sifões, né? Um por onde a água entra e outro por onde a água sai, né? Aqui ele tem, além das conchas bem fechadas, do sifão e do pé cavador, ela é bem achatada e lisa essa concha. Então, isso indica que ele se locomove bastante nessa camada de areia. Por outro lado, esse aqui parece um coraçãozinho, a concha ela é bem redondinha. Então, significa que é um bicho que se enterra e fica fixado ali, se protegendo para não ser levado pelas correntezas. O mexilhão, ele não tem marca, ele só tem a marca ali do sifão, do músculo que fecha a concha, né? Porque ele é um bicho que não se enterra, né? Então ele não vive. O problema da concha, ela disse ela deve ser bem fechada, porque ela não pode entrar areia dentro. Porque entrando areia, ela é um elemento, um corpo estranho, e isso pode infeccionar o animal. Ele vive pendurado nas rochas, né? Então ele acaba não tendo esse problema porque a água que está circulando ali é muito grande. Simplesmente ele abre a concha e essa água vai entrar, né? E o pé dele não vai precisar de um pé grande para se enterrar, porque esse pé vai servir apenas para pequenas limpezas, né? Então, esse é o perfil de um animal que vive preso na superfície. A ostra também fica presa na superfície, né? A gente vê as marcas dos músculos, mas a gente não vê a marca do sifão e a gente não vê, né, a marca dos sifões, né? A ostra, nessa imagem aqui a gente consegue ver bem, essa ostra aqui, ela também deveria viver fixada em rochas, né? Então ela não tem o formato da própria rocha, né, para ficar mimetizada. Então uma das conchas se fixa na rocha, a outra vai crescendo em cima, assumindo esse formato. Mas se de repente essa água ficar muito cheia de partículas e essas partículas entrarem no corpo, a ostra faz o quê? Ela pega essa partícula, coloca ela ali na parede ali da concha, no manto, e ela começa a isolar essa partícula com uma substância nacarada, né, que dá aquele brilho. Então, o normal das pérolas é elas ficarem assim. Uma pérola, para ela ficar solta, ela tem que ser uma partícula muito redondinha, muito lisa, que ele não consegue fixar e ele coloca essa camada e ela fica rodando, por isso que ela fica bem redondinha. Por isso que é muito difícil a gente encontrar a pérola
no ambiente natural. Elas são feitas, né? Em criações de pérolas, né? Então, se coloca, por exemplo, uma gônada, que é muito redondinha e lisinha, aí a ostra coloca uma camada na carada, daí o produtor vai lá, tira dessa e coloca em outra, daí ela coloca mais uma outra camada, né? Então, por isso que ela é cara, porque o processo ele é bem demorado. Eu tenho outros bichos que vivem na superfície, estão na superfície, mas não estão presos, né? Eles ficam no fundo da areia, onde tem problema de entrar areia, né? E eles vão ter que ter o manto todo fechado, né? Então, o espaço entre as duas conchas ele é costurado pelo manto e ele vai ter uma pequena abertura por onde vai entrar e sair a água que ele está respirando, né? Ele pode ter as duas conchas arredondadas, geralmente é um bicho que vai ficar com essa parte da abertura para cima, para não cair, enquanto que outros acabaram achatando a concha de baixo, para ele poder ter maior estabilidade, e a conchinha, tipo da Shell, ela tem as duas achatadas. E essas, por autopropulsão, até conseguem ter pequenos movimentos, né? Então, essa aqui é uma das que ficam, então, com a parte de cima, né? Ela fica encaixada, né? E esse manto todo costurado, ele percorre aqui, formando, né, essa cobertura que parece um lábio, tudo isso aqui é um manto, né? Então, ela vive num ambiente, e ela é pesada e bem grande para poder se manter nessa posição. Esse aqui já é uma concha que vive em lugares onde a correnteza de água ela é bem pouca, e aí ele tem o problema de não estar circulando essa água, então o que ele faz? A borda do manto dele sofre essas ramificações, né? Como se fossem tentáculos, que servem para justamente misturar essa água e criar uma corrente de água. Então, em bivalve, a gente vai ter uma divisão maior das subclasses, né, chamada de protobranca, alameribranca e septibranca. Os mais comuns são os alameribrancas, né? Os protobrancas são os primitivos, né? São aqueles que primeiras brânquias, né? Que a gente que diz o nome, né? Então, são animais que se enterram bem pouco. Tem o pé aqui em forma de espátula, tem o sifãozinho pequeno, mas eles se enterram em pequenas superfícies e justamente, né, por serem predados, acabaram diminuindo muito o tamanho deles. O septibranca é uma exceção, né? É um bivalvo que vive em altas profundidades e que se tornou carnívoro. Então, o sifão dele, ao invés de aspirar só água, ele funciona como um aspirador para aspirar outros animais ali para dentro. Então, é algo bem esdrúxulo. E a maioria dos bivalvos são lameribrancas. Aí a gente vai ter os que são chamados escavadores de fundos macios ou em fauna, que são os que se enterram, e eles vão ter os sifões, mais curtos ou mais longos, dependendo então do hábito dele, eles vão ser mais achatados, mais arredondados, dependendo do hábito deles. A gente tem os que vivem presos à superfície, que são chamados em fauna, né? Esses que ficam presos na superfície, eles podem ficar grudados na superfície, que é o caso do mexilhão e da ostra, ou eles podem ficar presos na superfície, pode ficar sobre a superfície, mas ele não está necessariamente preso, né? E que são os habitantes não presos à superfície. Então, presos às superfícies, o mexilhão e a ostra, não presos às superfícies, a gente tem o pecten, a gente tem a tricládida, né, ou chamada de vieira, e a gente tem os que são os perfuradores, né, que tem a concha bem lisa,